Amém. Boa noite, igreja amada, a graça e a paz de Jesus. Que o Espírito Santo abrace você aí, você que está em casa, receba esse abraço do céu sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você sabe que esse percentual, ele já fala das coisas novas que Deus está fazendo. Já fala do avivamento que o Senhor está produzindo no nosso coração. Porque o avivamento ele é visto em todas as áreas. E tudo que está na igreja está sobre a tua vida. Nós somos a igreja. Então, você vai viver esse infinitamente além do que você pediu, do que você imaginou. Você vai viver milagres extraordinários. E como o nosso pastor falou nessa manhã, esse é um dia de milagres. Coloca a tua expectativa no Senhor, naquilo que Ele tem liberado do céu. E nessa noite, eu quero compartilhar algo com você que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Sobre como orar pelo avivamento. A oração do avivamento. O que acontece nesse tempo de busca incessante? Irmãos, todo avivamento começa por uma busca incessante em oração. E nós precisamos ser intencionais naquilo que o Senhor está dizendo que vai acontecer. Eu quero dizer que já está acontecendo. Amém? Já está acontecendo. Eu sinto no meu espírito aquilo que Deus está fazendo na vida da igreja e que fará através da tua vida e da nossa vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Vamos falar de oração e vamos começar orando, porque não tem nada melhor do que falar contigo, Pai. Jesus, nós invocamos a Tua presença. Vem, amado Espírito de Deus, e toma o Teu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar nas nossas vidas, na vida daqueles que nos assistem. Senhor, que o Senhor apareça para nós. Que o Senhor fale ao nosso coração, porque nós viemos aqui te ver, Jesus. Viemos ver e ouvir a revelação da Tua palavra, a Tua palavra profética que é viva e eficaz. Fala conosco, Senhor. Manifesta o Teu poder aqui neste lugar. Toma os corações, que eu desapareça, mas que o Senhor venha e cresça. Cresça, 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 Jesus. Eu declaro os céus abertos sobre a tua vida, sobre Curitiba, sobre o Brasil, sobre todas as nações da terra, aonde chegarem o som da nossa voz. Toca, transforma e aviva, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Pode levantar as mãos. Sejam muito bem-vindos. Eu quero que alguém dos nossos amados dê um abraço nesses queridos que estão aqui. Que bom tê-los aqui. Levanta a mão, esses dois aqui, isso. Que bom, amados. Nós estamos na casa do Pai, em nome de Jesus. E o Senhor, Ele tem me dito que há uma oração que traz o avivamento, que reacende a chama no nosso coração e que é resposta para a apostasia. Irmãos, a apostasia é uma das maiores enfermidades espirituais desse tempo. É uma frieza que entra com muita sutileza e que vai trazendo indiferença. É uma das maiores armas espirituais das trevas no coração do cristão. E nós precisávamos, nesse momento, porque Jesus está voltando, certo? Era nesse momento que a gente não podia estar vivendo isso, mas é esse momento. Porque Deus permite algumas coisas para que nós possamos experimentar do poder dEle. A apostasia, ela pode se instalar no coração do crente por injustiças, por decepções, por frustrações, por uma vida superficial cristã, por pecados escondidos. Sim, porque nesse tempo onde a frieza toma o coração de muitos, aonde nós vamos viver, e a palavra de Deus nos diz isso, que estes serão os dias mais difíceis que já houve sobre a terra. Mas eu quero ficar com a parte B desse versículo que diz que esse é o maior tempo do derramar do poder do Espírito de Deus sobre a terra, sobre os filhos de Deus, porque as crianças terão visões, os idosos sonharão, e dentro da igreja Deus vai se derramar como nunca aconteceu antes. Você crê nisso? Você crê nisso, então você precisa fazer isso acontecer. E não tem uma outra forma
de nós vivermos isso, se não sendo essa resposta. Se temos um mundo frio, se temos pessoas esfriando na igreja, você é aquele que vai levar o fogo do Senhor. Você é aquele que vai aquecer os corações. Você é aquele que será a resposta. O avivamento é a resposta para esses dias. É uma resposta vinda do céu para uma terra que está morrendo, irmãos. A oração do avivamento, ela precisa sair que sai do nosso coração, ela precisa ser específica, ok? Existem orações para todos os fins, e nós precisamos orar de uma maneira que aquilo atinja o alvo, e especificamente, e que traga transformação, e que traga restauração. E para isso, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ensine a orar. Irmãos, eu oro isso sempre. Eu vou orar por qualquer pessoa, por mim. Eu sempre digo, Deus, eu não sei orar. Sabe por quê? Porque nós vemos a superfície das coisas, mas o Senhor vê a profundidade dos corações. Você pode encontrar alguém que você nunca viu, e o Senhor dizer para você aquilo que está no coração do outro. Mas só se você perguntar, se você não pergunta. Então, Romanos 8, 26 ao 27, vai dizer assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Essa noite eu quero te convidar a conhecer comigo o passo a passo do céu para a gente viver um avivamento, porque é bíblico e está lá. E nós vamos viver em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Eu amo esse texto aqui, eu acho ele incrível. Apocalipse 8, do 1 ao 5. E diz assim: quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve um silêncio no céu, durante quase meia hora. Então eu vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. E daí veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Irmão, eu fico pensando, porque o céu não é um lugar silencioso, porque a Bíblia diz que há adoração 24 horas. Santo, 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 proclamam os anjos. E daí eu fico pensando que naquele momento tudo se preparou para aquele silêncio. Os anjos se posicionaram. Quem ia tocar a trombeta anunciando o que Deus iria fazer ficou ali. E sabe, irmãos, essa palavra fala sobre aquilo que fala sobre ao teu respeito do que está no céu. Porque cada um de nós temos um incensário pessoal. E esse incensário, ele vai guardar as nossas orações. E quanto mais você ora, ele vai se enchendo. Vai se enchendo. Mas chega um momento que ele está a ponto de transbordar. Imagina esse copo. Ele está quase cheio, mas não está cheio. Mas se ele estivesse bem aqui na borda, é esse tempo. É esse tempo que Apocalipse está dizendo. Que falta só uma gota. E ele transborda. É esse tempo que Deus responde a tua e a minha oração. Só que antes desse tempo, há um silêncio profundo no céu. E sabe, irmãos, esse silêncio pega a gente, né? Porque nesse silêncio, esse silêncio ele é incomum. E ele pega a gente, mas quando nós pensamos sobre o texto, ele vai dizer assim: antes desse silêncio, todos os anjos, e diante deles a multidão incontável,
havia chorado, está lá no 7, havia chorado em alta voz, e agora está tudo calmo. Este silêncio diante de Deus demonstra que nós estamos esperando. O céu está esperando. O que Deus vai fazer? Só que aqui na terra, a gente entende de um outro jeito. Deus não está fazendo nada. Você entende a diferença? No céu, todo mundo se preparou, os anjos se perfilaram. Quem tinha que trocar a trombeta ficou ali. E todo mundo estava esperando. Mas aqui na terra você diz assim: agora nem Deus fala comigo. O céu está de bronze. Não tenho mais uma palavra, não tenho nada. Deus está calado. E você se abate. E você desanima. E você diz: mas eu orei tanto, eu jejuei tanto. Eu vou desistir, irmãos, só falta uma gota. É só uma gota que falta para que o Senhor responda. Para que o Senhor responda. O silêncio é apenas uma preparação para a resposta que virá logo a seguir. Você crê nisso? Eu creio. Porque temos orado e jejuado nessa igreja e Deus tem se movido. Ele tem se movido, Ele tem feito coisas extraordinárias. Eu quero te perguntar, você tem vivido essa espera? Às vezes é uma circunstância na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu trabalho. Às vezes é um sonho que não acontece. É uma situação que você diz assim: isso já faz tanto tempo e não se resolve. Não deixa de orar. Não deixa de orar. Há um trecho de uma música que diz que quando Deus está no silêncio, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Existe um agir invisível e também silencioso de Deus. Creia nisso. Eu quero que você saia daqui hoje com esta visão. Quando houver silêncio sobre a tua vida, não pensa que Deus te abandonou, porque Ele não abandona. A palavra de Deus diz que Deus não abandona os seus filhos. Por acaso uma mãe abandona o filho que mama? Se ela te abandonar, eu nunca te abandonarei, diz o Senhor. Então nós precisamos ter a expectativa do céu. Você precisa continuar e esperar. E a tua expectativa é o que Ele vai fazer agora. Porque Deus vai mandar tocar a trombeta a teu respeito. Ele vai anunciar a vitória que todos vão ver. Todo mundo vai ver. Porque Deus, Ele gosta de coisas extraordinárias, gente. É fogo, é trovão, é terremoto. Ele abala os céus e a terra para dizer assim: a tua bênção chegou. Amém? Creia nisso. Creia nisso. A Bíblia diz que será por meia hora. Ou seja, eu entendo que não vai demorar, mas nós precisamos nos lembrar que o tempo é contado por Deus de uma forma diferente. Mas Ele tem um controle do tempo. O livro de Daniel vai dizer que Ele é o ancião dos dias. E para isso, eu preciso estar em intimidade com Ele. Eu preciso estar buscando Ele, para ouvir a sua voz, para seguir os seus conselhos. Porque nós não sabemos para onde vamos, nem o que vai acontecer daqui a pouco. Mas o Senhor já chegou no final do tempo. Muitos estão nessa meia hora entre a espera e a resposta. Você não pode deixar essa meia hora gerar tristeza no teu coração, gerar desânimo. Você pensar: Deus me esqueceu, Ele me deixou de lado. Tudo é importante para todo mundo, mas comigo não. Precisamos ser crentes bíblicos. E a Bíblia diz que o céu espera o que Deus vai fazer. Deus vai fazer, em nome de Jesus. É nesse exato momento que, separado no céu, Deus diz para você: dá o último mergulho no Jordão. Parece não ter nada a ver, dar 7 mergulhos, mas só foi no último que a lepra saiu de Naamã. Não foi no 6º. Não foi no 6º. É a última volta em Jericó. É a última gota, como eu falei aqui, para o teu incensário transbordar. E você precisa ser contínuo e constante. Contínuo e constante. Em 1 Tessalonicenses 5, do 15 ao 18 e do 20 ao 24, o apóstolo Paulo vai nos ensinar como viver esse tempo da espera. E ele diz assim: estejam sempre alegres,
orem sem cessar. Em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não desprezem as profecias. Amém, irmãos? Não desprezem. Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. Porque o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que te chamou, o qual também o fará. Sabe, irmãos, às vezes nós recebemos uma palavra profética e você fica estacionado. Você não se move. Mas o nosso Deus é um Deus de movimento. E nós precisamos andar na direção para que aquilo aconteça. Essa é a nossa parte. Você viu? Veio o silêncio. Mas os anjos andaram. Cada um tomou a sua posição. Cada um ficou esperando o que ia acontecer. E às vezes o Senhor usa os profetas para falar contigo. Isso é bíblico. E você não faz nada. E depois você ainda vai dizer, aquilo veio na carne. Você precisa caminhar e fazer aquilo acontecer. É intencional, é construído, porque o sobrenatural Deus faz. Aí o pastor diz assim, essa é a noite de cura. Você corre para cá. Você está passando por isso, você diz, sou eu. Deus vai liberar, sou eu. O pastor Daniel falou aqui isso. Vamos viver 200%. Eu creio que agora você está forte na ousadia da oração. E tem que estar mesmo. Porque uma oração de avivamento, ela precisa ser viva. Nós precisamos profetizar vida sobre o caos. A terra está vivendo caos, mas aqui dentro e aí dentro de você, há a vida que está em Cristo, que pode mudar todas as coisas. A resposta para o mundo está na tua boca, está nas tuas ações, está no teu posicionamento. Como você se move de acordo com aquilo que Deus te fala? O que você faz com isso? O que você faz com isso? Nesse tempo, você precisa lembrar e ter certeza que Deus sempre te ouve. Irmãos, nós precisamos orar a palavra. Às vezes você diz assim, mas eu não sei orar. Ora a palavra. Porque quando você ora a palavra, você está falando aquilo que Deus disse. Então não tem como não acontecer. Não tem como dar errado. Sempre que eu estou diante de algo que eu vejo assim, isso é impossível. Isso morreu. Isso já era. Eu me lembro de Jesus diante de Lázaro. Eu fico ali, diante da pedra que foi tirada, mas que está tudo morto e já está fedendo. E eu digo, Deus, Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Mas faz isso para que eles creiam. Porque tem muitas coisas que nós estamos vivendo que não é só por tua causa. É para os que estão em volta serem salvos, transformados. Às vezes Deus escolhe a tua família para fazer algo assim. Você diz, eu não acredito, Ele está me moendo. Mas olha a salvação que tem em volta. Olha como isso aproximou mais todo mundo. Olha como agora todo mundo ficou mais crente, tem lido mais. Vamos orar, vamos fazer isso, vamos jejuar. Se esconda na bondade de Deus. Lembre que Deus é bom, que Deus é fiel. Deus me falou isso ano passado e eu compartilhei com a igreja. E eu creio que quando Deus nos fala coisas e nós compartilhamos e profetizamos sobre a igreja, é porque de alguma forma você também vai viver isso. E Deus me disse, filha, para onde eu estou te levando, você não tem fé para viver isso. Mas eu já estou te avisando e eu vou ficar calado. No meu silêncio, lembre que eu sou bom. Lembre que eu sou fiel, eu não tenho parte com a injustiça. Irmãos, Deus quer nos levar a um nível maior de intimidade, de experiências com Ele. Se Ele me diz que eu ainda não estive nesse lugar, é porque eu não estive. Mas eu quero viver isso. Você quer viver isso? Então se coloque em posição. Toma o teu lugar. O céu já está perfilado. Já está todo mundo só esperando. O anjo já está ali. Ele vai lançar o fogo e vai transbordar.
e vai acontecer. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Dá a última volta. Faz o último jejum. Faz a última oração. Como foi dito aqui hoje. Como se fosse a última vez na tua vida. Deus é intenso. Ele é intenso. Ele é quente. Ele não tem parte com a frieza. Não, ele é quente. Ele é o fogo consumidor. Eu queria contar uma história para vocês. Algo que fala muito ao meu coração. Porque fala de um garoto, um menino, como tantos aqui, que nasceram na igreja. Que o pai era pastor, que a mãe era uma grande discipuladora, e que preparou aquele rapaz para viver algo extraordinário. E aquele rapaz, ele cresceu, e ele amava Jesus, e ele foi estudar, e ali na sua faculdade ele fez um grupo de estudo bíblico, que mais tarde se transformou numa igreja. Mas ele tinha algo dentro do coração dele, que dizia, será que é só isso? Será que é só isso? Ali naquela faculdade, naquela reunião de jovens, nasceu uma das maiores igrejas que o mundo conhece, a Igreja Metodista. Eu estou falando de John Wesley. E aí aquele homem começou ali a sua igreja, mas ele tinha grandes conflitos teológicos dentro dele. Porque a Europa inteira estava passando por uma grande frieza espiritual. E uns diziam assim, mas Jesus veio só para os escolhidos. Jesus não veio para todos. E aí outros diziam, não, Jesus veio para salvar todo mundo. E era muita teologia, mas pouca presença de Deus. E para completar tudo aquilo, aquele jovem passou por uma experiência muito difícil, seu pai veio a falecer. E com aquilo, ele desanimou. Ele entrou na meia hora dele. Ele entrou na meia hora, porque ele orava e não acontecia nada. Deus não respondia. Deus não falava, Deus ficou quieto. E aí, um colega chamou ele para fazer uma viagem missionária. Olha, vamos lá para a América. Né? Ele estava lá na Inglaterra. Vamos lá para a América. Vamos fazer uma viagem. Só que naquela viagem tinha um povo bem esquisito. Tinha um povo, mas assim, muito esquisito, que tempos atrás ele já tinha se indisposto com eles, por questões teológicas. Irmãos, eu quero dizer para você, estudem a Bíblia, conheçam a Deus, busquem os seminários, se você é vocacionado, mas experimentem Jesus. Jesus, ele precisa ser comido, ele é comida que nos alimenta. Ele precisa ser experimentado. Aquele jovem tão intelectual, tão cheio de formação cristã, nunca tinha conhecido o poder do Evangelho. E ali naquela viagem com aquele povo esquisito, os moravianos, né, que eram os alemães, e aquele povo tinha uma característica, olha só, eles não se ofendiam com nada e nem ofendiam ninguém. Esse era o lema. Nem se ofendiam, se alguém tratasse eles mal, eles continuavam. E isso é muito difícil, tem que ser muito crente. Aí, vamos lá, entra naquele barco, Jesus ama barcos em tempestades e naufrágios. Aí vem uma onda, e John Wesley diz que ele viu o chão, o solo da terra, a fundação do mundo. E aquele povo cantava e adorava, e ele gritava, e os ingleses gritavam, e os moravianos cantando, cantando, cantando. E aí a onda veio, entrou no barco, bem pela metade. Quebrou o mastro principal. E aqueles homens não paravam de cantar. As mulheres cantavam, as crianças cantavam. Você já imaginou isso lá na tua casa? No dia da tua aflição, você tem uma vizinha que não para de louvar a Deus. Você tem alguém, um filho, uma avó, uma tia, ou é você mesma, que diz assim, se eu hoje não adorar o Senhor, eu morro. Eu morro. E aí, ninguém morreu, né? Claro. Deus livrou. E aí ele foi perguntar para eles, o que acontece com vocês? Vocês não têm medo? Aí eles disseram, vocês não têm medo de morrer? E eles disseram, não temos medo, porque a graça de Deus nos sustenta.
Mas vocês não têm medo que os filhos de vocês morram? Que as mulheres de vocês morram? Não. Desde que nossos filhos nascem, nós ensinamos para eles que se chegar a hora deles morrerem, é porque Deus os encontrou justos e os levou consigo. Porque a palavra de Deus diz que Deus se agrada da morte do justo. E aquilo transformou o coração de John Wesley. Porque ele nunca tinha visto a Bíblia daquele jeito. Ele nunca tinha visto e experimentado uma fé prática. Ele nunca tinha visto pessoas que oravam incessantemente. Pessoas que adoravam a Deus e buscavam, e buscavam, e buscavam. Principalmente quando eram ofendidos, quando eram injustiçados, quando eram maltratados. Irmãos, nós precisamos viver isso. É um nível maior de uma fé que talvez a gente ainda não tenha experimentado, mas Deus quer nos dar. Porque isso é prenúncio de avivamento. Avivamento é reconhecimento de quem nós somos. É arrependimento de pecados. É eu olhar para trás e dizer assim, eu não quero mais viver assim. Eu só tenho uma vida para viver, não tenho outra. E se Deus está dizendo que a Alameda será conhecida por avivamento, é porque aquelas portas vão trazer pessoas assim. E Deus conta com você para acolher. Desesperançados, amargurados, endividados, como Davi na caverna de Adulão. Aconteceu um grande avivamento ali. Um grande avivamento. Porque aqueles homens que eram desprezados pela sociedade se transformaram em homens de um exército imbatível. Quando nós somos treinados nas nossas dores, nas nossas dificuldades, e mesmo assim, ainda ajudamos o outro, você se torna invencível no Senhor. Você se torna inabalável. E foi isso que John Wesley experimentou ali. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Eu lembro de Billy Graham, que ele foi um grande avivalista, foi um grande homem de Deus, mas ele conta, e eu gosto muito de me lembrar disso, porque ele conta que um dia ele estava viajando de avião, e aí tinha um senhor no fundo do avião, ele procurando ali o assento dele, e aquele homem estava embriagado, dando trabalho ali para as comissárias de bordo, não queria sentar, fazendo confusão. E ele parou, porque assim, o homem estava fazendo um tumulto no meio do avião. E aí, de repente, quando ele foi passando, aí o homem disse, Reverendo Graham, o senhor não sabe como eu te amo. O senhor não sabe como eu te amo, eu te ouço todas as manhãs na rádio. Meu Deus, que alegria te conhecer pessoalmente. E aí Billy Graham foi lá, apertou a mão daquele homem, a comissária. Aí ele disse, olha, vamos, o avião tem que levantar voo, sente aqui, a gente vai conversar. Só que ali Billy Graham entrou numa crise pessoal muito grande. Porque ele disse, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou pregando? Um homem que não se converte, um homem que me ouve todos os dias, ele não é liberto. Que evangelho é esse? O que eu tenho feito com o que Jesus me deu? Eu tenho vergonha do meu ministério. E ali, como John Wesley, ele começou a procurar o Espírito Santo de Deus. Porque Deus tem um tempo para cada coisa, irmãos. E Deus trouxe para esse tempo Deus em nós, para que a glória dele se manifeste. Porque o evangelho não é feito só de palavras, mas é o poder de Deus para salvar o mundo. É o poder de Deus, não é outra coisa. E isso você vai viver em todos os lugares da sua vida. Não é somente aqui. Você é a igreja. Lembrem, estamos vivendo um caos lá fora. Mas não é só quando nos reunimos aqui que Deus se manifesta. Você é a igreja, quando você vai para fora, o Senhor vai contigo. Aonde você for, Ele é o Emanuel. Ele é aquele que não nos deixa, o Espírito de Deus. Você está no teu consultório, você está trabalhando, você está fazendo tantas coisas. Sabe, irmãos, eu inventei de fazer
um curso já nessa idade. O Senhor me falou, vá fazer. E às vezes, a gente chega em casa muito tarde, tem tantas coisas para fazer, visita, isso e aquilo, e no outro dia a prova. E não é qualquer prova, são 400 páginas. São coisas técnicas. Aí eu me ajoelho, boto a minha cara no pó e digo assim, Senhor, tem misericórdia. Foi o Senhor que me chamou. Mas a tua palavra diz que o Senhor é o Deus do sobrenatural. Então, eu só tenho até 5 horas da manhã para estudar. É 1 hora. O Senhor vem, me renova, e o Senhor vai colocar tudo aqui dentro. O Senhor sabe que eu me preparei, mas não é suficiente. E no outro dia, eu chego naquela faculdade e faço o que eu tenho que fazer. E tenho vivido o extraordinário. Não é meu. Aquele boletim é para a glória de Deus, não é meu. É do Senhor. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele multiplica o tempo. Meg, que hora você faz essas coisas? No tempo que dá. Porque Deus é o ancião dos dias. Precisamos pedir para Deus fazer isso. Senhor, multiplica o que eu tenho. São tantas demandas, é filha, marido, tantas coisas. Como todas as mulheres e todos os homens que estão aqui. Mas o que Deus colocou na tua mão, você vai dar conta. Você vai dar conta. Você vai dar conta dessa enfermidade. Você vai dar conta desse filho. Você vai dar conta das necessidades. Você vai dar conta. Porque Deus não nos deixa passar por nada maior que nós possamos suportar. Antes Ele nos livra. Ele nos livra. É para a glória dEle. Amém? Em nome de Jesus, aplaude ao Senhor por isso. Glória a Jesus. Quantas vezes, amados, nos meus dias mais difíceis, eu orava e dizia assim, Jesus, agora já não oro mais. Mas eu orava assim, estava lá ainda nessa parte do treinamento. Jesus, me livra disso, me livra disso, me livra disso, me livra disso. Aquele silêncio, minha meia hora. Daqui a pouco, tanto eu chorar pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo falava no meu coração. Eu não vou te livrar. Porque você vai passar pelas águas e elas não vão te afogar. Você vai passar pelo fogo, mas a chama não vai te queimar. Eu estou contigo. Eu digo, então, é por isso que o Senhor está em silêncio? É porque você pode. Então, eu aprendi que tudo que nós passamos na vida, a tua vida não está na mão de Deus? Amém? Alguém aqui nunca entregou a vida a Jesus? Se não entregou, a gente já ora agora, antes do final do culto, que aí você já ouve o culto sendo filho de Deus. Alguém aqui nunca entregou a vida a Cristo? Eu quero te dizer que é Jesus que nos sustenta. Não somos nós. Tudo que você vê na nossa vida é o Senhor. Todas as coisas. O que vestimos, o que comemos, como andamos, tudo é o Senhor. Aonde vamos, aonde nos sentamos, com quem você está, é o Senhor. Então, amados, o Senhor está nos forjando. Essa igreja do avivamento é uma igreja forte. É uma igreja que não negocia com o mal. É uma igreja santa. É uma igreja que ora. É uma igreja que está na presença do Senhor dia e noite, noite e dia, até que o incensário transborde. E eu lembro que eu dava aula no Kids. Eu amo as crianças. Eles são a parte principal da igreja. Jesus disse que o reino é deles. E eu estava falando sobre isso. E aí uma criancinha assim, devia ter uns 5 aninhos, e eu falando lá sobre o incensário, e aí eu tinha um copo quase cheio, e eu fui colocando a água, colocando, e disse, aí você ora mais um pouquinho, e vai enchendo, e vai enchendo. E aí aquele menininho veio, pegou a minha mão e virou de vez. E ele disse assim, tia, por que você não ora, até que transborde logo? É muito devagar a tua oração. É isso aí. A gente é devagar na oração, né? A gente é devagar. Você vê que Deus usa uma criança para trazer a revelação da coisa. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. E é verdade. O quanto que você quer isso? O quanto você precisa disso. Ore como você nunca orou. Busque o que você nunca buscou. Entregue o que você nunca entregou. Porque essas orações que sobem, também sobem com incenso. E o incenso
Fala das nossas ofertas diante de Deus. Daquilo que nós entregamos e que está selado. Lá na nossa casa, tudo que é nosso está selado. Sabe por quê? A gente precisa entender uma coisa. Eu tenho uma raiva. Porque o cão chega sempre na frente da gente. E a gente fica só arrumando as coisas que ele faz. Você tem essa impressão? Eu tenho. Ainda mais como ministra de libertação. Parece que tudo acontece e a gente vai lá só arrumar o troço. Você precisa se antecipar. E a Bíblia diz que tudo que está entregue no altar do Senhor está selado. Então, todas as coisas na minha casa, o meu filho está selado, a minha filha, o trabalho dele, o trabalho dela, começou a fazer curso, todas as coisas têm uma oferta. O meu marido, o meu casamento, o meu ministério, tudo, vou fazer uma viagem, o Senhor está aqui. Sabe por quê? Porque o diabo vai vir me roubar, isso é certo. Mas quando ele chegar, está selado, ele não toca. Você entende? Ele não toca no que está consagrado ao Senhor. Ele não toca, ele não pode. É a mesma coisa de nós que temos a vida em Cristo. Quando o diabo quer tocar em mim, ele vê o sangue de Jesus, da cabeça aos pés. E você também. Então, ele olha e vê, não posso tocar. Tem uma oferta mais poderosa do que tudo cobrindo a vida dessa mulher. Nada pode tocar nela. Eu posso até atrapalhar as coisas por um tempo, pela permissão de Deus, mas eu não toco. Então, irmãos, sela tudo que é teu. Sela, você está passando por uma circunstância, sela. Você está passando por uma necessidade, sela. Você começou um novo projeto, sela. As pessoas dizem assim, porque todo mundo tem inveja de mim, inveja do meu cabelo, inveja do meu marido, a inveja das minhas coisas. Gente, se tiver selado, o olho pode cair, que não vai acontecer nada. O olho cai e pronto. A pessoa, quando você vê alguém com o olho caído, você vai saber que estava olhando para você, tá? Eu estou falando. Sela antes, sabe? Põe esse negócio de inveja na cruz. Inveja existe, gente, é sério, existe. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E olha, John Wesley sai dali tão avivado com aquele povo que estava morrendo e glorificando, que ele volta para a Inglaterra e ele começa a fazer vigílias de oração. E ele começa a buscar. Porque você não pode, por exemplo, ver as maravilhas que estão sendo feitas na igreja e voltar para a tua vida normal. Não pode, eu não posso. O que eu fiz com o que eu tenho recebido? O que eu fiz? Eu tive uma visitação profunda de Deus aqui no Infinitamente Mais. E eu sei que muitos tiveram. Nós vimos os dias de Joel acontecendo aqui no nosso meio. O que temos feito com isso, irmãos? Temos multiplicado? Temos visto isso lá no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família? Com todas as palavras que temos recebido? Nós precisamos ser intencionais. Então, aquele homem, ele sai e ele começa a fazer grupos de oração. Oração e jejum, porque ele entendeu que ele não queria uma igreja com meia dúzia de 3 ou 4 pessoas frias, uma igreja seca, uma igreja onde não se manifestava o poder de Deus, onde não existiam milagres, porque as pessoas tinham medo de acreditar nos milagres. Vai que eu oro e Deus não faz aquilo. Irmãos, Deus é soberano. O nosso papel é orar. Ele vai fazer o que Ele quiser fazer. Amém? Quantos dons o Espírito Santo derrama sobre a tua vida? E os dons são do Espírito, não são nossos. Ele manifesta do jeito que Ele quiser. Mas eu já contei aqui. Deus já me usou muitas vezes em cura. Muitas vezes. Usa. Mas quando meu pai ficou doente, eu perguntei, Senhor, eu posso orar por cura? Porque é o Senhor que sabe se vai curar. Eu posso orar por cura? E o Senhor ficou no silêncio. Fiquei na minha meia hora. E eu fiquei insistindo. Fui jejuar. Senhor, eu posso orar por cura? Eu posso orar? Lembra, Senhor? O Senhor curou aquela mulher desenganada lá. Senhor, lembra? O Senhor fez isso, eu vi. Eu posso orar? E o Senhor me falou assim. Meu pai já era salvo. E o Senhor disse, você quer ficar com ele um pouco de tempo aqui? Ou você quer ficar com ele para sempre na eternidade? Porque se eu curar ele aqui, fisicamente, ele não vai para onde você vai. E aí? Você quer ficar um pouquinho? Ou você quer ficar para sempre?
Eu disse, eu quero para sempre, Senhor. Então, aproveita e fica bem muito com ele aí. E eu vou levar ele comigo. E levou. Meg, você não ficou triste? Eu fiquei. Mas eu tinha uma paz dentro de mim que me sustentou. Uma alegria, a saudade não acaba. Mas eu sei que um dia a gente vai se encontrar e vamos viver juntos para sempre. O crente precisa ter a sua mente na eternidade. O crente precisa ter os seus olhos no céu. Porque o céu governa a terra, não é o contrário. E nós temos deixado as aflições do mundo, o caos do mundo nos abater. Alguém chega para você e diz não. Você aceita. Alguém diz você vai morrer. Você aceita. Você vai lá e o gerente diz, não faço isso por você. Aí você tem um processo e o juiz diz, olha, tá vendo aqui o teu processo? É o último dessa fila. Essa pilha aqui, o teu é esse aqui. E você se abate. Não, irmão, você ora. Você ora. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que inclina o coração do juiz. Então o Senhor vai lá, o Senhor não deixa aquele homem dormir de noite. Ora assim, tá? Não deixa ele dormir, Senhor. Acorda ele, Espírito Santo, vai lá na casa dele. E o Senhor vai falar para ele o meu nome. Enquanto ele não advogar a minha causa, eu não paro de orar. Eu recebi não do chefe, mas se o Senhor quiser me dar isso, o Senhor dá, né? Gente, Deus cria cargo nas empresas. A gente já viveu isso, né, amor? A gente já viveu uma moça que era perseguida pela chefe na empresa, uma multinacional, ninguém via. E ela era crente, chegava na igreja, pastor, calada, chorava. E eu dizia assim, olha, se te demitirem, não fica com medo. Como assim? Eu que sustento meu pai, minha mãe. Eu digo, não fica com medo. Deus vai fazer algo tremendo. Ora, jejua. Ela foi demitida. Ela foi demitida. Aí a gente dobrou o jejum. E oramos, oramos, oramos. Daqui a pouco a empresa chamou ela. Criou um cargo para ela. Acima do da chefe. Acima do da chefe. Mas sabe para quê, irmãos? Para ela ser muito boazinha com a chefe. Igual os moravianos. Dar o bem pelo mal. Não era para ela espezinhar a chefe. Não era para ela dizer, ó, tá vendo? Eu tenho um pai, você não tem. Porque no dia da tua aflição, a Bíblia diz lá em Malaquias, haverá diferença entre aquele que serve e o que não serve a Deus, porque você tem um memorial que fala de você para mim. É isso que a Bíblia diz. Você tem um memorial, igreja. Você tem um memorial. Você tem diante de Deus orações, entregas, ofertas que falam sobre você. Ore isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O John Wesley, ele ficou tão avivado. Porque antes dos moravianos e depois dos moravianos. Até que um dia ele foi cheio do Espírito Santo. E Deus, um dos maiores dons que Deus deu para John Wesley, e os historiadores falam sobre isso, é que Deus deu para ele um espírito incansável. Ele era incansável. Parecia que aquele homem não dormia. Deus multiplicava o tempo. Tudo que antes para ele era dificuldade, agora não era mais. Porque o que aconteceu? As igrejas que ele ia pregar começaram a fechar as portas. Ele disse, não tem problema. Jesus pregava no campo, também pregarei. Pegava um cavalo, passava sei lá quantas horas, chegava num lugar, tinha meia dúzia de 3 ou 4 pessoas, daqui a pouco Deus vinha mandando. Deus, aquele lugar enchendo, eram multidões. E os relatos dele diz assim, o Espírito de Deus fazia aquelas pessoas ouvirem a minha voz bem longe. Não tinha microfone, irmãos. Não tinha. Imagina você num campo, né? Os especialistas técnicos em som aqui, né? Devia sair tudo distorcido, mas não, todo mundo viu o que tinha que ouvir. Todo mundo entregava a vida para Cristo. E aquelas multidões foram crescendo, 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 crescendo. As pessoas vinham até ele. Sabe por quê? Porque se você carrega a presença de Deus, tudo que você precisa vem junto com a presença. Vem junto com a presença, tudo que nós precisamos.
A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Isso é avivamento. Porque quando você confia em Deus nesse nível, você é igual aos moravianos. Se eu morrer hoje é porque Deus me achou justo e me quis junto dele. Me quis junto dele. Disse assim, não fica mais aí não. Você já fez tudo que tinha que fazer, vem para cá. É isso. É outro nível. Eu creio que é isso que... Tenho certeza que era isso que o Senhor queria me falar tempos atrás. A rainha da Inglaterra disse assim, olha só, eu tenho mais medo da oração de John Wesley do que do exército da França fortemente armado. O inimigo tem medo da tua oração, irmãos? Tem. Deus vai dar essa marca para a Alameda, pastor. Em nome de Jesus. Ali tem um povo que quando ora, muda todas as coisas nessa cidade. Muda todas as coisas nesse país. Muda a partir daqui. Porque é aqui que você está firmado. Os governantes vão reconhecer que há um povo que traz o céu para a terra. Vão reconhecer, entrarão por aquelas portas, não para pedir favores, não para fazer negociatas, mas dizer assim, põe a mão na minha cabeça e ora por mim. Ora por mim, vai pedir para você. Ora por mim, porque eu preciso da presença que só você tem. Eu preciso. Amém? Glória a Jesus, você acredita nisso? Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Nós precisamos ter uma oração constante. A oração do avivamento, nós precisamos, em primeiro lugar, isso era só a introdução, hein, queridos? Ouvir a voz do céu antes de qualquer coisa. Irmãos, a gente não faz nada antes que Deus fale. Salmo 29, do 3 ao 9, diz assim, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Você já viu o cedro do Líbano? Irmãos, é uma grossura imensa aquilo, né? É uma coisa assim espantosa. Deus quebra no meio aquilo. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar crias às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. Quando o Senhor fala, todos respondem glórias. Glórias. Amém? Eu quero que você diga glória. Glória a Deus, igreja, em nome do Senhor. Eu quero profetizar que todos vão glorificar o que Deus tem feito na tua vida. Pessoas ímpias, pessoas que nunca te viram, que nunca conheceram Jesus, que nunca entraram na igreja, vão dizer assim, o que é que você tem? Eu também quero. Eu também quero isso. A palavra de Deus fala isso, sabia? E eu gosto de orar isso também. Eu gosto. A palavra de Deus diz que vai vir um povo de longe. E ele vai se agarrar nas tuas pernas e vai dizer assim, eu quero ficar com o que você tem. Deixa eu ficar perto de você, porque eu quero tudo que o teu Deus tem te dado. Você crê nisso? Toma posse. Toma posse, em nome de Jesus. Em segundo lugar, ele derramará o fogo do céu em resposta à sua oração. Entenda, eu estou num caminho, lembra? Primeiro as vozes, agora o fogo, que é o que o anjo está derramando. 2 Reis 1:12 diz assim, Elias respondeu, se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Elias estava nesse contexto sendo ameaçado pelo rei. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. Gente, imagina um fogo que torrou todo mundo. Virou um churrasco humano ali na frente, porque Elias declarou assim. E em 1 Reis 18, do 36 ao 39, também Elias. O profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Parecida com a oração de Jesus, né? Bem parecida, bem parecida. Foi inspirado pelo Espírito Santo. Para que o povo saiba que tu, Senhor, és Deus. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra. E ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias, ele tinha algo muito íntimo com a manifestação de Deus como fogo, né? Isso é muito interessante. Porque ele não titubeava, ele não hesitava em dizer que Deus ia responder com fogo. No primeiro texto, aqueles homens estavam afrontando ele. E ele disse assim: olha, para com isso, porque senão eu vou orar e vocês vão ser consumidos pelo fogo. Caiu o fogo do céu. No segundo texto, aqueles outros sacerdotes estavam zombando dele. Era uma aposta. Era uma aposta. E aí, vamos ver quem é que tem um Deus verdadeiro. E começou aquilo. E sabe, irmãos, o que eu aprendo com isso é que nós precisamos ser ousados na oração. Nós precisamos entender o que nós carregamos. Muitas vezes, nós não temos noção. E nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Nós não podemos nos acostumar com o que é divino, com o que é extraordinário, só porque Deus decidiu morar dentro da gente. Não, Ele é santo. Você precisa ter uma vida reta. Eu preciso ter uma vida reta. Eu preciso ter uma resposta para tudo isso. Então, irmãos, nós precisamos ser ousados na maneira de orar. Isso agrada a Deus. Como o pastor disse assim: agora não tem mais jeito. O médico disse que só Deus, então agora resolve. Porque é nessa hora que ninguém pode fazer mais nada que Deus aparece, gente. Ele é extraordinário, lembram? Ele gosta do fogo, do trovão, do terremoto. E tudo que Ele faz na tua vida é para a glória dEle. Foi para isso que você nasceu. Está lá em Efésios. Antes que o mundo existisse, eu te conhecia. E eu te fiz para um propósito glorioso. Glorioso. Você é predestinado para a glória de Deus. Para ter sucesso, para ser bem-sucedido, mas também para ser treinado, para ser forjado, para ser amparado pelo Senhor. Amém? Então, Elias, ele não se envergonhava diante das coisas. E tem algo interessante também que eu coloquei aqui. O mesmo fogo que descia do céu em suas orações, também foi o mesmo fogo que levou ele de volta para o céu. Né? Levou. Por quê? Porque ele tinha muita intimidade com aquela forma de Deus se manifestar. E nós precisamos entender o que o fogo é. Quando Deus se manifesta como um fogo, isso está muito claro lá em Hebreus 12, a gente vai ler lá no final. Deus quer consumir algo que não é dele, e Ele quer, ao mesmo tempo, estabelecer o que é eterno. O fogo é o fogo purificador. Ele nos purifica. Nos purifica. Então, nós precisamos entender aquilo que Deus está falando para a igreja. Quando você é tocado pela essa manifestação de Deus, do fogo dentro do teu coração, você precisa dizer, eu digo sempre, Senhor, me purifica. O que o Senhor está construindo em mim, o que o Senhor está tirando da minha mente. Eu preciso ter não a mente da Meg, mas a mente de Cristo. Eu preciso ter os pensamentos do alto, não os da terra. Eu preciso me inspirar nas coisas do céu, não nas que eu estou vendo. E isso é diário, irmãos. É todo dia que nós fazemos isso. Todos os dias. E eu quero te perguntar, a vida do Elias, ela foi marcada pelo fogo. Ele subiu numa carruagem de fogo, foi arrebatado. E o que tem marcado a tua vida? O que a gente pode dizer assim? Isso marca a minha vida. Quero que você pense nisso. Nós precisamos ser reconhecidos
como aqueles que mudam a atmosfera e o ambiente que vivemos, que são ousados em oração, porque Deus se agrada disso, Ele gosta de uma aposta. Deus apostou com o diabo que Jó não ia negar ele. Ele disse, vai lá, toque em Jó, mas eu duvido que ele me negue. Ele gosta disso. Ele gosta disso. Porque isso agrada a Ele, glorifica o seu nome. Assim como Davi diante de Golias, todos aqueles homens daquele grande exército, eles não eram covardes, gente. Vamos combinar aqui uma coisa. Eram homens treinados, homens bélicos, homens que sabiam manejar muito bem as armas. Mas eles estavam vendo o natural. Eles estavam vendo um gigante na frente deles e eles se atemorizaram. Davi não. Davi viu com os olhos espirituais. E Davi ousou na oração. Quem é você que afronta o Deus vivo? Eu gosto de orar isso também. Diante de uma dificuldade, eu oro assim. Quem é você que veio aqui afrontar o Deus vivo? Você vem contra mim, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Cai, gigante. Cai, que eu ainda vou pegar a tua cabeça e vou mostrar para todo mundo que Deus é conosco. Deus é contigo. Você precisa ser ousado. A oração do avivamento, ela é movida por ousadia. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, nem de covardia, mas de coragem, de intrepidez, de ousadia no espírito. Foi isso que o Senhor te deu. E você pode dizer assim, Meg, eu não sei orar assim. Pede. 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 É um treinamento. Não é na força do seu braço. Não é no seu poder, a Bíblia vai dizer. Não é pelo seu muito conhecimento. O que você tem vivido, que tem feito você estar nessa meia hora, e você pensa assim, Deus não está falando comigo. Eu quero avançar e não consigo. Não é pelas suas posses. Não é pela sua muita intelectualidade que essa obra vai ser feita. Não é na força do nosso braço, é no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo faz coisas incríveis. Paulo vinha, pregava numa cidade, levantava 2 diáconos, falava meia dúzia de coisas para eles, ia embora. Quando ele voltava, 3 anos depois, tinha uma igreja pronta. Todo mundo fazendo tudo que tinha que fazer. Tinha presbítero, tinha diácono, tinha apoio à viúva, ao órfão. Quem ensinou aquelas pessoas? Quem treinou aquela gente? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Nós precisamos viver isso. Precisamos viver isso. Precisamos estudar, precisamos nos dedicar, mas precisamos viver na dependência do Espírito Santo. A oração não é para falarmos para Deus o que nós queremos. Você pode fazer isso, mas é para você ouvir o que Deus quer falar para você sobre aquilo. Sobre aquilo. Às vezes, eu não sei se acontece com você, mas às vezes eu estou ali no momento de intimidade com o Senhor e eu vou cheia de argumentos e coisas, e Deus isso, e eu fico calada. Daqui a pouco o Espírito Santo começa a me falar tudo o contrário. Aí eu vou ficando tão murcha, uma vergonha, sabe assim, muda tudo, mas aí no final eu já me levanto naquela força, naquela coisa, porque não era nada do que eu estava pensando. Eu estava no engano. E nós precisamos entender que nós precisamos nos interessar pelas coisas de Deus, sabia? Nós precisamos, porque Deus fala com aqueles que se interessam por Ele. Êxodo 3, do 1 ao 4, vai dizer assim, olha só, Moisés lá na sarça. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Ele não sabia que era Deus, tá, gente? Então, só está lá a sarça pegando fogo. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas ela não se consumia. Então, ele disse consigo mesmo, eu vou até lá, para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, aí Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Eis-me aqui. Vocês entendem? Às vezes você está vendo fogo pegando aqui. Você está vendo os milagres, você está vendo os irmãos orando, você está vendo os irmãos sendo cheios do Espírito Santo, você diz,
Isso é legal, tá? Mas não é para mim, não. Eu estou vendo que é Deus, mas isso não é para mim. Deus se revela àqueles que se interessam por Ele. Moisés se interessou por aquele fogo que queimava e não consumia aquela árvore. O que Deus tem falado para você, o que Deus tem revelado para você, e que você não tem dado importância. Não faça isso. Não faça isso. Se incline àquilo que Deus está fazendo. Irmãos, o avivamento é essa busca. Falamos aqui de John Wesley, um homem altamente letrado, altamente capaz, um homem que foi ali ordenado na igreja da época, a igreja anglicana. E ele disse como Paulo, tudo lixo. Tudo lixo. Quando Jesus aparece para Paulo, Paulo diz assim, eu considero lixo todo o conhecimento que eu tenho, porque não cabe aqui nesta cabeça o conhecimento da terra e o conhecimento do céu. Então eu tiro o conhecimento da terra, jogo no lixo, e eu tomo posse da mente de Cristo. Não cabe as duas coisas juntas. Não adianta você querer colocar junto, que não vai. Porque uma coisa colide com a outra. Milagre não se explica. Milagre se vive. Você vive o milagre. Você toma posse da palavra. E você vive. É sobrenatural mesmo. E Deus assina assim, ó. É para todo mundo saber que fui eu que fiz. Não tem nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Os olhos de Jesus, eles são de fogo, como dizem em Apocalipse. E o fogo é um elemento do céu. Que Jesus trouxe para a terra, porque ele tem os olhos de fogo, certo? Mas se você é cheio do Espírito Santo, você pode trazer esse fogo junto com você. Você pode refletir essa glória na tua vida. E sabe, irmãos, nós precisamos ter os olhos de fogo, porque quando você tem olhos de fogo, você discerne o espírito do engano. Quando você tem os olhos de fogo, você filtra o que é certo e o que é errado. É isso que Jesus quer dizer. Olhos de fogo. Olhos, sabe aquela visão lá do super-homem? Que não é nada junto disso, mas você filtra. E a presença de Deus, os olhos de fogo de Jesus precisam estar lá na tua casa. Precisam estar nos teus conflitos, nos teus medos, nessa coisa que você não sabe fazer. Você não sabe. Deus tem te dado tanto, você não sabe administrar, você não sabe cuidar. Pede a Ele. Pede a Ele. Todo dia eu digo assim, Senhor, me dá o dom de administrar, igual o Senhor deu para José lá no Egito. Me ajuda. Está tudo na Bíblia, gente. Você ora o que Deus fez e Deus começa a fazer na tua vida. Começa a te mostrar. Nós precisamos desses olhos de fogo. Quando perguntaram para João Wesley o que faziam as multidões virem para os seus encontros de oração, eu queria chamar os levitas, para virem para os seus encontros de oração, Wesley disse, eu me coloco em chamas e o povo me vê queimar. Eles vêm ver que eu estou queimando. Era isso que os trazia. Deus vai enviar o relâmpago e o trovão. Isaías 40 diz assim, uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. Isso é avivamento. É avivamento. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Pois a boca do Senhor o disse. E quando perguntam a João Batista, quem você é? Ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. Eu estou preparando o caminho para a volta de Jesus. Eu estou preparando o caminho. Irmãos, eu entendo que quando o anjo joga o fogo naquele incensário e cai o relâmpago, primeira voz de Deus, o fogo e o relâmpago, porque quando o relâmpago rasga o céu, ele clareia. Essa é a voz profética. Era João. É você. Certo? Mas aí, o relâmpago anuncia que vem um trovão. Certo? A gente já sabe, não é?
Quando começa a relampejar, aquela tempestade, e como é aqui em Curitiba, tem bastante chuva com relâmpago, você sabe, vai trovejar. É nessa hora que você se levanta, porque Deus vai abalar os céus e a terra a teu favor. Amém. Seja esse relâmpago que rasga o céu, que fala, que profetiza, não a tua carne, mas as coisas do alto que Deus tem te dito. Aquilo que Deus tem te mostrado. Se coloca de pé. Você é este relâmpago, porque nós vamos fazer as coisas que Jesus fez, e ainda maiores. Sabe por que maiores? Não é porque somos melhor do que Ele, não. É porque nós viemos do pó. Ele veio do céu. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas Ele não tinha parte com o pecado. Nós somos pecadores. E quando você faz o que Jesus fez, a obra é maior. A obra é maior. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que quer romper como relâmpago. Você que quer trazer à existência esse novo tempo. Você que quer sair da tua meia hora. Do teu lugar de silêncio. Do lugar que você se achava abandonado, perdido, esquecido. Ai, Jesus me deixou, Ele me esqueceu aqui. Eu orei tanto, eu busquei tanto. E Ele não veio. Não. O céu está se preparando para Deus te responder. Ora mais, jejua mais. Saia dessa expectativa. Eu quero ler para você enquanto você vem aqui na frente. E nós vamos orar, vamos profetizar. Deus vai batizar muitos nessa noite com o seu fogo. O que precisa ser consumido na tua vida? O que precisa ser consumido na tua mente? Coisas que vão e voltam. Você vê, você está fazendo aquilo de novo. Hebreus 12, 25 diz: tenham cuidado e não recusem a ouvir aquele que fala, pois se os recusarem a ouvir, quem divinamente os advertia na terra não escaparam. Muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz de Deus abalou a terra, mas agora Ele promete dizendo: mais uma vez, Igreja Alameda, farei tremer não só a terra, mas também o céu por tua causa. Ora, as palavras mais uma vez significa a remoção das coisas abaladas, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável. Você tem servido a Deus de um modo agradável? Hoje é a noite de reconciliação. É uma noite de você rasgar o teu coração. Você que nos assiste, se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, faz de mim um relâmpago, faz de mim uma voz profética que anuncia o teu agir sobre a terra. Deus, conta comigo, conta com a minha casa, me inclui nos teus planos, Senhor. Não me deixa fora do que o Senhor escreveu para esses dias. Não os deixe fora, porque o Senhor diz: essa noite, é a noite dos milagres. Começou de manhã e termina agora com reverência e temor, porque o nosso Deus, irmãos, é o fogo consumidor. Vamos adorar o Senhor. Eu quero convidar a igreja a se colocar de joelhos. Todos nós, você que está em casa também. Sabe por quê? Porque quando nós nos humilhamos diante da potente mão de Deus, quando você diz com a tua cara no pó: Jesus, se o Senhor não vier, eu morro. Jesus, se o Senhor não intervir, eu morro, Senhor. Eu não quero viver, Senhor, a frieza desse tempo. Eu não quero desistir da minha família. Eu não quero desistir dos meus sonhos, dos meus projetos. Senhor, se o Senhor não vier e me curar, Senhor, essa noite, eu morro. E eu verei a tua glória. Mas, Senhor, se o Senhor quiser, faz com que todos vejam tua glória em mim. Faz com que todos vejam tua glória em mim. Senhor, se o Senhor não vier nessa noite me livrar dessa vida perdida de pecado, Senhor. O meu coração está queimando, Jesus, o meu coração está queimando. Mas eu não consigo, Espírito Santo. Ajuda, Senhor, teus filhos a renunciarem.
renunciarem hoje a Satanás e as suas obras malignas, Senhor. Dá olhos de fogo à tua igreja. Dá um coração cheio da tua presença, Espírito Santo. Leva-nos, Senhor, a um encontro real e verdadeiro contigo. Prepara-nos, Senhor. Adorna nossas roupas. Nós somos a tua noiva. O Senhor está vindo, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Nos encontre, Senhor, agradáveis a ti. Se agrada da Alameda. Se agrada de cada um dos teus filhos, de cada criança, de cada família, Senhor, de cada homem, de cada mulher. Se agrada de nós. Nos faz, Senhor, resposta a esse mundo caído. Resposta de vida a tudo que morreu. Resposta de santidade a tudo que fede, a tudo que é lixo, Senhor. Nós renunciamos essa noite e nós queremos te pedir, Espírito, aviva o nosso coração. Aviva-nos, aviva-nos. Faz daqui, Senhor, melhores homens, melhores médicos, melhores psicólogos, melhores pais, melhores mães, melhores filhos. Ah, Deus, homens e mulheres constituídos no fogo, num reino inabalável. Eu quero profetizar sobre a vida do nosso pastor. Curitiba nunca viu um pastor como você, um homem segundo o coração de Deus, que ouve a voz do Senhor e é obediente. A tua família, a tua casa será vista como um lugar de avivamento. Você veio aqui não provar o frio, porque você tem o fogo de Deus, o fogo de Deus, e aonde você for, Deus estabelecerá o seu reino através da sua vida, em nome de Jesus. Toma, Senhor, a tua igreja, toma os teus filhos e reacende a chama, em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé e aplaudir a Jesus por esse tempo. Incendeie, irmãos, incendeie a terra, incendeie a terra. Você é uma labareda de fogo. E isso não tem a ver com ser pentecostal. Isso tem a ver com ser cristão e vivo e bíblico. E bíblico. Amém? Em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você comece hoje vivendo os milagres extraordinários do Senhor. Que você comece hoje vivendo o que você nunca viveu, o que você nunca imaginou. Aquilo que jamais passou pelo teu coração. Aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Ah, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Irmão, você vai brilhar. Aonde você for, você vai brilhar, porque você vai resplandecer a face de Cristo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amo vocês muito, igreja amada. Vão na paz para viver uma semana de vitórias. Amém? Semana que vem nós queremos os testemunhos. Eu me despeço de você que está em casa. Deus abençoe. Obrigada por estar aqui conosco. Fiquem na paz com Jesus.